Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo de Watashi no Shiawaze, e dessa vez para falar do último episódio. Pois é, o anime terminou, pelo menos por hora. Mas nesse vídeo então eu vou falar direto sobre o episódio e fazer algumas ponderações, algumas comparações com a Light Novel, beleza? E o anime já começa então mostrando uma cena no qual o Kudo tá em um outro lugar, como se fosse um outro mundo. E aí vocês viram lá que era um cenário muito legal, eu amei aquele cenário, que era tipo um monte de árvore meio seca, aquele céu vermelho, aquele cenário todo avermelhado, com um monte de monstros lá, que seriam aqueles espíritos, né? E o Kudo tava lá lutando contra eles. E o anime vai mostrar várias vezes a luta dele, então ele vai ficar indo e voltando o tempo inteiro. Eu não vou ficar narrando todas as vezes que vai voltar pro Kudo, porque isso vai acontecer em várias vezes, em vários momentos, beleza? Mas o importante a saber é que ele estava lutando contra um monte daqueles espíritos e parecia que eles nunca acabavam, né? Ele matava de novo, e de novo, e de novo e não parava de aparecer. O que era bem estranho, o que já demonstrava que, né, aquilo não era realmente os espíritos. Mas logo depois a cena corta e vai lá pra Mil, né, onde ela já estava se posicionando para se deitar ao lado do Kudo para poder ajudar ele, para usar o poder dela finalmente, né? Que eu até falei no último episódio que eu tava doido para ver ela usando esse poder e realmente ela usou. E assim, aqui tem uma diferença interessante da Light Novel, que não foi uma diferença essencial, mas foi teve uma diferença na forma como foi contado. Eu digo mais na paciência que a novel teve. Na verdade, não é nem paciência, é o tempo que a novel tem para poder explicar a cena. Porque no anime soou um pouco estranho, porque, veja bem, a Mil chegou lá desesperada, no episódio passado. Ela viu o Kudo caído. Aí o Strume, lá, o Aratá, chegou e falou que ela poderia ajudar ele, né? E aí, nesse episódio, ela já deitou ao lado dele. Ela ficou surpresa até quando ele falou isso, né? Olha, você pode ajudar ele. Ela tomou um susto, mas logo já deitou ao lado do Kudo, deu as mãos pra ele e ele falou: olha, você vai sair do seu corpo e vai entrar dentro do corpo dele. E ela, beleza, foi e deu certo. Na Light Novel, no caso da Novel, é um pouco diferente, porque quando o Strume chega e fala assim: Mil, você pode salvar ele, o seu poder pode salvar ele. Ela fica pensando: cara, eu nunca usei isso. O que, que eu vou fazer? Como assim eu vou salvar ele, cara? Eu nunca usei esse poder na minha vida. É tipo quando alguém fala pra você algo como: cara, o seu futuro só depende de você. E você fala: que merda, me dei mal. Então, foi meio que isso que a Mil fez na novela, entendeu? Tipo, ela falou: nossa, se o Kudo precisa de mim pra ser salvo, ferrou. Bateu aquela bad nela. Mas depois ela falou: não, tenho que lutar. Não adianta, não posso ficar pra baixo agora. E ela foi. E na novel também mostra que quando ela toca a mão do Kudo, ele tá gelado, tem uma leve pulsação, mostrando que ele tá quase morto. E na batalha, quando ele vê que ele tá muito cansado, muito ferido, é porque é como se ele estivesse morrendo. Se ele morresse pra aqueles seres lá, eu acredito que ele morreria mesmo. Entendeu? Então ele tava literalmente lutando pela vida dele lá dentro. E aí o Aratá lá fica dando dicas. Ele fala o tempo inteiro como que ela tem que prosseguir. Então não é tão simples. No anime parece que ela deu a mão e pá, já usou o poder. Na novel deu mais aquela sensação de que o Aratá estava ajudando ela a dominar a própria habilidade, certo? E aí ela finalmente ela consegue. E outra coisa que ela sente quando ela dá a mão pro Kudo é como se ela sentisse os espíritos dentro dele. Na verdade, eles falam que ela sente uma coisa que eles chamam de grudge, que seria tipo rancor, né? A tradução literal seria rancor para essa palavra, que é como se fosse aquela energia que os espíritos tacam na pessoa que ela fica mal. Ela fica aquelas manchas roxas e desmaiam, igual é o caso do Kudo. Então ela sente essa energia antes de ir. E aí o anime mostra depois a Mil num lugar muito legal, porque se tem uma coisa que esse episódio se destacou muito foi no cenário, né? As imagens foram lindas. Cara, quando ela tava indo pra entrar dentro do corpo do Kudo, lá na alma do Kudo, cara, parecia um buraco negro. Vocês viram essa cena? Parecia um buraco negro gigante, assim, cara, foi lindo de ver. Foi muito bonito, os efeitos estavam maravilhosos. E aí ela entra e ela tava lá na casa dos Saimores, né? E aí ela começa a procurar o Kudo e começa a ouvir a voz dela mesma quando criança, né? Ela mesma passando, chamando ela, e aí ela vai atrás da versão dela pequena e ela se encontra basicamente com uma outra ela. Só que aquela outra ela representa basicamente todos os medos, todas as inseguranças, todas as dúvidas, toda a parte que prendeu a Mil
naquele jeitinho complicado dela, naquele mundo de isolamento dela. Tanto que na novel falam sobre ela encarar os próprios medos, mas eles não personificaram isso. Então o anime fez até melhor, né? Fizeram uma persona dela, da versão problemática dela. E aí é legal que ela vai conversando com a outra ela. É como se fosse a versão positiva e a versão negativa dela se confrontando. Então, quando a positividade dela superou a negatividade, ela conseguiu liberar o poder, ganhar aquela roupa de sacerdotisa e meio que apagar a outra ela. Né? Aquilo pra mim, posso estar errado, mas aquilo pra mim simbolizou como se parte dessa negatividade dela, dessa coisa, desses sentimentos ruins que ela tinha, sumissem. É como se ela tivesse vencido parte dos demônios internos. E também, fazendo uma analogia, é como se durante o anime inteiro, todas as vezes que ela recuou, a outra, Mil, aquela que desapareceu, tivesse vencido a batalha contra ela. Então eu Hum, entendi daquele jeito, como se estivesse tendo essa batalha entre as duas o tempo inteiro. Né? Dessa vez a Mil, que a gente gosta, a Mil boazinha, venceu, e aquela mais pessimista perdeu. Né? E eu achei isso bem legal. E aí vem uma cena maravilhosa, que é a hora que ela encarna a Kikyo, quer dizer, sacerdotisa. Ela fica com aquela roupa muito legal, ela ficou muito estilosa, ficou muito bonita e até com uma certa imponência. Adorei essa cena e o visual todo. sim, ela ficou muito bonita. Gostei que. Parece que até a feição dela ficou mais bela. Não sei o que eles fizeram, que ela ficou muito bonita. Acho que foi uma Bem questão que de luz, iluminação. Eles foi, mudaram a arte mesmo foi, do episódio. Foi maravilhoso, foi foi. sensacional. Foi muito bonito. E depois a cena mostra o Kudo lá lutando, né, contra aqueles espíritos ainda. E uma coisa legal também é que na novel, a cabeça do Kudo é mais explorada durante o tempo que ele tá lutando. Porque era muito interessante ver o que ele tava pensando. Porque ele não tava pensando mesmo de morrer e aí acabou minha vida. Tudo que ele pensava é: caramba, a Mil vai ficar muito triste se eu morrer. Será que ela vai ficar muito. Vai chorar muito, vai ficar muito mal com a minha morte? Ou será que ela vai se conformar e ficar com, com os Ursubas? O pensamento dele era só nela. Isso era legal, isso eu achei bem bacana da parte do Kudo, de verdade. E é assim, porque ele não estava tão preocupado com a própria segurança em si. A morte dele pesava mais pelo que ele causar pra Mil do que pela morte em si. Então isso é uma atitude muito nobre do cara. Mas logo depois aparece a Mil. Primeiro ele até ouve a voz dela, né? Mas ele não acredita. E depois a Mil realmente aparece. E na novel tem uma cena muito engraçada, muito boa. Que é quando a Mil chega lá, ele fica meio espantado, né? E ele fala: Ué, você tá aqui? Então eu não tô morto? E a Mil meio que dá um berro: Claro que não! Ela meio que fala de uma forma mais incisiva: Claro que não! E ele até ri. Ele fala que nunca tinha visto a Mil sendo tão incisiva na hora de falar. Foi bem legal aquela cena também. Mas aí eles começam a aparecer um monte daquelas criaturas. E aí o anime fez um trabalho muito legal de mostrar como se fossem os poderes dela atacando, destruindo os monstros, né? E o que foi um pouco diferente na novel, porque na novel não tem esse combate, essas energias, tudo mais. Não, na novel o poder dela parece ser até maior, porque basicamente ela fala o seguinte pros espíritos: na hora que eles estão vindo, ela meio que deseja e fala: desapareça. E eles começam a sumir, tipo, se dissipar. É como se ela tivesse dado uma ordem e o que ela falava acontecia. Então não era meio que uma luzinha, que nem era muito forte no anime, mas não era uma luz. Era o que ela falava, acontecia. E eu expliquei isso melhor na live. Né? Eu espero que a live já esteja no ar, porque se não tiver, porque algo deu errado. E eu até reduzi o tamanho desse vídeo, porque eu falei muita coisa já na live. Beleza? Mas. Então é isso, e aí depois corta de novo e mostra o Imperador. Né? Ele lá puto com os Ursubas, porque ele ficou sabendo da história toda. E ele tava lá, ele foi pro lugar onde tava aqueles caras rezando, que trabalham pro Imperador. E ele falou que queria acabar, usar aquele momento para acabar com a Mil e com o Kudo, né? Ele tenta fazer a investida dele, que ele fez basicamente foi tentar juntar tudo aquilo que estava dentro da alma do Kudo, reunir em um ser só, e ele tomar o controle dessa energia toda e fazer um ataque a Mil. Só que não deu certo, o poder dela lá dentro do mundo dos sonhos é gigantesco, que aquilo é meio que o mundo dos sonhos. Uhum. Ela conseguiu destruir ele, dissipar aquela tentativa de ataque dele, e ainda explodiu o lugar onde eles estavam. Né? Teoricamente, eu fico pensando que um velho caquético, decrépito igual aquele cara, parece uma múmia, né, ressuscitada, não iria sobreviver àquele tipo de explosão, mas ele vai estar vivo.
né? Ah, que Porque na pena. 9, um pouco mais na frente, eu falo até um pouco sobre isso na live, a princesa lá não dá a entender que ele tá morto. Ah, Então ele provavelmente tá vivo, né? velho diabólico, ele tinha que morrer. É, o velho diabólico. That was diabolical! Seria uma boa se ele morresse. Ele causou muito problema e vai causar muito ainda pela frente. Vai. E aí, depois que a Mil vence o Imperador, todo o cenário começa a mudar, começa a limpar. Isso indica que a alma do Kudo, que era aquele cenário, começou a ficar limpa. Então quer dizer que a missão foi cumprida, né? E aí eles conversam um pouco, e é uma cena muito bonita. Muito bonita aquela cena dos dois. Sim. Eles começam a conversar e a Mil pede desculpas por não ter escolhido ele, né? Ter ficado na dúvida naquela hora lá com os Usobas. E também o Kudo mostra não ter nenhum ressentimento disso e diz que ele que deveria pedir desculpa, já que ele agiu errado, falando aquelas coisas pra ela no momento do desespero. Então é legal que os dois meio que eles dois falam o que sentiam, e é engraçado porque nenhum dos dois estava bravo com o outro, né? Então assim, era que todo mundo a Mil tava com medo da reação do Kudo, achando que tinha magoado ele, mas ele não tava magoado. E o Kudo a mesma coisa. Quem tava se machucando era eles próprios, né? Tipo, a própria culpa deles estava machucando eles, porque os dois estavam de boa, um com o outro, se for ver. E aí, depois disso, eles começam a ouvir as vozes das pessoas chamando eles, e aí eles resolvem, a Mil consegue usar o poder dela pra voltar para o mundo normal, o mundo dos vivos. E aí, a Mil acorda, e logo depois o Kudo acorda também, e é muito engraçada a reação do Godel lá, o funcionário dele que pula em cima do Kudo desesperadamente, né? Isso eu não me lembro se na novel, pode ser um detalhe que tenha passado batido, mas ele não me lembro desse pulo dele. E foi muito engraçado, porque eu adoro essa relação de um cara mais descontraído, mais espontâneo, com um cara todo fechadão igual o Kudo. E o Kudo é um cara fechado e gente boa, então a relação dos dois é maravilhosa. Né? E mais pra frente, né, no próximo episódio, quando voltar o anime, vai ter outra cena muito boa dos dois. Esses dois são ótimos juntos, na boa. É legal, o relacionamento deles é muito interessante. Eu gostaria que o Godot aparecesse mais. Também, ele fica meio bravo com ele quando ele fica fazendo as coisas bobeira dele. Eu acho muito legal os dois. E eu acho o Godot meio que um alívio cômico, Sim, né? Quando a coisa tá muito tensa, coloca ele que a coisa fica engraçada. e funciona, botaram muito bem, os time muito bom da comédia aí. Sim. Teve pouco, né? Queria um pouquinho mais. No mangá tem mais comédia, mas no anime eles cortaram muito. Mas quando Uhum. botaram, Ficou bom. deu certo. Deu certo. Os times da comédia foram muito bons. E também nesse mesmo momento, o Arata meio que percebe que a situação tá toda estável por lá e resolve ir embora sem a Mil, o que surpreendeu muita gente, né? E aí a Mil vai atrás dele, até meio que pede desculpa, fala que não vai poder voltar, que ela vai continuar o casamento dela com o Kudo de qualquer jeito. E ele, surpreendentemente pra muita gente, aceita. Fala, tá, então tudo bem. Ele até é bem educado. O Kudo aparece lá falando que vai querer uma revanche. Ele diz tudo bem também. E sai na boa, né? Uhum. E assim, é como eu já falei outras vezes, vão botar o Arata pra não ser um vilão, pra ser um aliado, né? Só que o problema é que na hora que eles apresentaram o Arata, teve alguns furinhos de roteiro, algumas coisinhas não muito bem planejadas, que eu também falei na live, que deixou ele com um ar muito ruim. Mas eu já disse e vou repetir que ele não vai ser um vilão no final da história, ele vai ser meio que um aliado, beleza? Uhum. E aí o Arata vai embora na boa, deixando uma impressão um pouco melhor. E depois o anime mostra a princesa lá falando com aquele superior do Kudo, né? E ele fala, no caso, o príncipe, a princesa, que eu fico zoando, Caralho, chamando de já tá me princesa. confundindo, né? Príncipe ou princesa isso aí? Príncipe, cara. É porque ele é meio andrógeno, eu fico zoando, falando que parece uma princesa. Doideira. Pô, parece, vai falar que não. É, verdade. Parece, cara, não Esses tem jeito. bichos andrógenos engana. Não tem como não falar que não parece. Aí ele... O príncipe fala o seguinte, que o Mikado, que seria o organizador de tudo, o imperador, perdeu a capacidade de previsão. Ou seja, ao que tudo indica, o imperador não está conseguindo mais prever o futuro. O que basicamente é o que mantém ele, é o que estabiliza o poder dele no trono. É o que pode ser uma complicação e tanto. E ele mesmo revela que foi o imperador que abriu as tumbas, né, que liberou os bichos, que era óbvio que estava comandando os carinhas lá, os caras rezando, e todos aqueles espíritos. Né? E, inclusive eu falei em outro vídeo
estava estranho que os espíritos estavam atacando em grupo, né? E, teoricamente, eles não eram tão racionais assim. E aí eu falei que provavelmente tinha alguém controlando eles. E dessa vez foi mostrado, né, que lá no sonho do Kudo, o imperador juntou todo mundo pra fazer um ataque. Então, era ele ou a galerinha dele que tava lá rezando. Então, acho que isso ficou até bem claro, né? E o anime em si acaba nesse momento, se não estiver enganado. Só que vai ter os créditos e tem aquela cena pós-crédito. A cena pós-crédito... você não viu não a cena pós-crédito? Não, teve cena pós-crédito. De novo, eu perdi Porra, a cena você crédito. nunca vê a cena Não. pós-crédito. Cara, você é muito precoce, cara. Ah, a musiquinha não é tão boa. Se fosse uma indie legal, eu viria até o final. Pô, não era indie, era opening, só que tava no final. Botaram opening no final. Pô, ô editor, pelo amor de Deus, que decepção, cara. Que decepção. Eu vou mandar você pro RH, cara. Não, Não é não. possível. Aí, já escreveu repulsa no meu vídeo, ainda faz uma coisa dessas, mas tudo bem. Aí teve uma cena pós-crédito que mostra o dia da festa, né? E Oh. antes disso, na verdade, falaram até que a vida deles voltou ao normal, que eles tiveram uns dias de paz, finalmente, né? Porque desde que o Strume apareceu, virou um caos a vida deles. Aí eles tiveram um dia de paz e depois mostra eles no dia lá da festa. Dia da festa. E foi a festa pela qual a Mil treinou tanto com a irmã do Kudo. Vocês vão lembrar disso. E aí mostra ela de um vestidinho bonitinho lá, e o Kudo com um traje militar de sempre, só que um traje militar de gala. Era diferente aquele traje militar, era mais bonito, era mais elegante. O que era branco? Não, era da mesma cor de sempre, só que tinha uns detalhezinhos a mais ali. É tipo o farda de general, que tem um monte de periquetada, um monte sei. de bagulho pendurado. Então, você já viu que o cara não vai pra guerra, já tem tanto peso de coisa que não tem nem como lutar, né? Que dali é de gala mesmo. Aquilo lá era de gala. Aí eles estão lá, um fala um pouco com o outro, elogia o outro, uma cena bonita, e meio que eles reforçam que querem casar um com o outro. E é legal que eles falam, a Mil fala assim, não, o Kudo que fala, você vai querer casar comigo mesmo com todos os meus problemas? Aí ela fala, cara, quem tem problema aqui sou eu. Ou seja, no final das contas, dois complexados, duas pessoas que se veem muito mal, né, muito pior do que realmente são, tentando superar suas próprias dificuldades, suas próprias limitações. E é sobre isso que o Watashi se trata, não é? Pessoas com seus próprios traumas, dificuldades, dúvidas, coisas bem humanas, coisas que acontecem com todo mundo, né? Todo mundo tem suas incertezas, suas dificuldades. E esses personagens, acho que chamam tanto a nossa atenção exatamente por isso. Eles são muito humanos, né? Todos têm... Ninguém lá é perfeito, todo mundo tem seus problemas, seus medos. Olha a Hazuki também, né? Uma mulher que teoricamente era perfeita, teve um casamento arruinado. Todos eles têm seus traumas. E o anime se trata disso, de mostrar, de acompanhar eles superando os traumas internos, que são seus principais inimigos, e de quebra um panaca de uma múmia do imperador também pra atrapalhar. Mas eu acho que os piores inimigos deles são eles mesmos, em suas dúvidas e rejeições. Então eu acho que é isso, né? E o anime também acaba aí, num momento muito bonito dos dois indo pra festa. E como é de se esperar, a próxima temporada começa exatamente daí. Beleza, galera? Então era isso que eu queria falar com vocês sobre esse episódio de Watashi. Eu quero agradecer muito a todo mundo que conheceu esse canal por Watashi, porque foi o grande sucesso do nosso canal nessa temporada. Eu agradeço demais a todo mundo que chegou aqui. Eu espero ver vocês em outros animes. Eu realmente espero, adorarei ver vocês vendo outros vídeos, acompanhando outros animes, que sempre tem alguma coisa boa, né? E então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Espero ver vocês outras vezes. E também, se gostaram do vídeo, deixa um like, porque ajuda demais. Se inscreva no canal, porque eu vou acompanhar vários animes da próxima temporada. Vou trazer novidades sobre o Watashi também no futuro. E vou falar sobre vários tipos de animes, seja os mais antigos, os mais novos, e de qualquer gênero, estilo, etc. Então, não perca tempo, se inscreva, porque você ainda faz um favor muito grande pra gente. Beleza? Eu conto com o apoio de todos, e o editor também. E até a próxima! Valeu!